Olá a todos, bem-vindos outro vídeo ao meu canal. Primeiro de tudo, bom ano novo. Espero que tenham tido umas ótimas festividades e uma boa entrada para 2020. Eu hoje trago-vos um novo vídeo neste canal e um novo vídeo de True Crime. Portanto, como vocês sabem, eu comecei agora a fazer este tipo de vídeos aqui no canal. Ainda só fiz um, que foi sobre o caso do Rui Pedro, que vou deixar aqui em cima, acho que ou aqui, mas acho que aqui. E hoje vou fazer um vídeo sobre um dos meus casos preferidos. Eu também descobri este caso quando eu vi o filme sobre este caso, que é o do Zodiac, o filme do David Fincher, que já agora é um ótimo filme e um ótimo realizador. Eu já vi esse filme umas 4 ou 5 vezes. A partir desse filme eu fiquei muito fascinada com esse caso. Cada vez que vejo há um vídeo, um podcast, um documentário, qualquer coisa, eu gosto sempre de ver sobre este caso para ver se uma nova curiosidade, uma nova novidade. Então finalmente decidi fazer um vídeo aqui para o canal, para quem não conhece ficar a conhecer e para quem conhece para saber todas as informações que tinha a saber só num vídeo. Neste caso, em princípio, não é só num vídeo, em princípio vou fazer em 2 vídeos. Eu hoje vou fazer sobre o início do caso, sobre os ataques, sobre as vítimas, sobre as cartas e sobre as cifras, isso tudo. E amanhã vou falar sobre os suspeitos, que também é muito interessante esse tópico. Há com cada suspeito, cada um mais interessante que o outro. Se já o apanharam, se não, se estou prestes a apanhar, isso tudo. Portanto, não se esqueçam de subscrever para amanhã não perderem esse vídeo. Já agora, eu vou tratá-lo, eu sei que em português é Zodíaco, mas eu ao longo do vídeo vou tratar pelo Zodiac, que estou mais habituada a isso e prefiro a Zodíaco. Portanto, bora lá começar. Apesar do Zodiac sugerir que já matou cerca de 37 pessoas, na verdade só há 7 vítimas que podem ser 100% ligadas a ele. E eu vou falar sobre essas vítimas hoje, mas também vou falar sobre algumas outras que são muito famosas porque estarem ligadas respeito a ele. E a história do Zodiac começa em 20 de dezembro de 1968, quando Barry, de 16 anos, e David, de 17, foram no seu primeiro date e decidiram depois parar, antes de irem para casa, parar o carro numa zona conhecida por ser uma zona em que os jovens iam lá para curtir um bocado. Era suposto eles chegarem em casa antes das 11 e quando isso não aconteceu, os pais começaram a ficar um bocado preocupados e o que aconteceu foi, entre as 10h30 e as 11, algumas pessoas que passaram por lá não viram nada suspeito, viram um carro e não viram nada suspeito. Depois, às 11h15, passaram testemunhas que viram 2 corpos atrás no chão. A polícia, quando chegou, viu que a Barry é que estava mais longe do carro, com 5 balas, e o Davy é que estava mesmo deitado ao lado do carro, com somente uma bala. O mais estranho para os investigadores é que aquele ataque parecia ser aleatório, eles pareciam ser alvos aleatórios, portanto, logo do princípio não houve suspeitos nenhuns, nem a polícia nem a comunidade sabia do que é que aquele caso, o que é que se tinha passado. O próximo ataque já aconteceu no ano a seguir, no dia 4 de julho de 1969, e este ataque também aconteceu em Valejo, juntamente com o outro ataque, aliás, apenas a 5 km do ataque anterior, quando outra vez 2 jovens, a Darlene e o Michael, estavam num carro estacionados, ao pé também assim do parque, quando de repente viram um carro estacionar atrás deles, bloqueando assim a saída, e viram um indivíduo a sair do carro com uma lanterna. Agora, para quem sabe, porque já viu muitos filmes, não sei o quê, é comum às vezes os polícias andarem com a arma e depois com a lanterna em cima, ou apenas com a lanterna para ver os suspeitos dentro do carro, ou uma cena assim. Portanto, tanto a Darlene como o Michael pensavam que era um polícia que estava para ver o que é que eles estavam a fazer, ou uma cena assim. Então, eles baixaram a janela e de repente, quando se deram conta, o indivíduo que estava lá fora começou a atirar para cima deles. Depois de atirar umas quantas vezes, o suspeito foi-se embora, mas voltou para o carro quando viu que o Michael lá dentro estava a gemer e a mexer, atirando mais umas 4 ou 5 vezes, mas só uma que acertou no Michael, o resto tudo foi para a Darlene. Portanto, quando chegaram lá, a Darlene já estava morta, mas o Michael ainda estava vivo. Então, mais uma vez, foram logo para o hospital. Neste caso, o Michael conseguiu sobreviver, sendo o primeiro sobrevivente do Zodiac. Assim que, quando ele já estava melhor, conseguiu dar uma descrição, relatar os factos e dar uma descrição à polícia. Ele disse que o atirador era branco,
tinha uma estrutura pesada, mais ou menos 88 kg, 1,72 m de altura e entre os 25 e os 30 anos. Com essa descrição, eles fizeram o primeiro retrato do Zodiac, que hoje em dia é o retrato mais conhecido dele. Agora, algo curioso que aconteceu nessa noite foi que, à meia-noite e 4 minutos, a esquadra da polícia de Valejo recebeu uma chamada e do outro lado da linha falava um homem assim com uma voz monótona e grave a confessar ao crime e a dizer que também que tinha sido responsável pelo crime que tinha acontecido no final do ano passado, portanto do David e do Barry. Quando rastrearam a chamada, viram que quem tinha ligado estava apenas a metros da esquadra, portanto um bocadinho a gozar com eles. A menos de um mês, dia 1 de agosto, foi quando começaram a ser recebidas as cartas. As cartas é algo neste caso que é super conhecido e algo que torna este caso um bocadinho mais único dos outros casos. Então, dia 1 de agosto, 3 cartas idênticas foram enviadas para 3 diferentes jornais da área, a maior parte deles de São Francisco, sendo o mais conhecido, ou que está mais envolvido na história, o San Francisco Chronicle. Nestas cartas estavam escritas à mão e em que basicamente o autor confessava ter feito aqueles crimes todos, e dentro dessas cartas cada uma tinha um terço de uma cifra. E ele basicamente nestas cartas exigiu que as cartas e a cifra fossem publicadas e disse que quem conseguisse decifrar a cifra que estava lá dentro, ou que estava lá na cifra, a sua identificação. E se não fossem publicadas até sexta-feira, que ele ia matar uma dúzia de pessoas durante o fim de semana. E cada carta foi assinada com o símbolo, uma cruz com um círculo, que é o famoso símbolo do Zodíaco. Numa tentativa de convencer o assassino ou o autor das cartas a contactá-los outra vez, a polícia publicamente afirmou que achava que aquilo não era verdadeiro, ou que não havia autenticidade às cartas, e assim, passado alguns dias, desde 4 de agosto, o San Francisco Chronicle recebeu mais uma carta. Desta vez a carta começou com a famosa frase do Zodiac, em que é a primeira vez que ele usa o seu nome, a dizer "Dear Editor, this is the Zodiac speaking", ou "Caro editor, daqui fala o Zodiac". Passado alguns dias, no dia 8 de agosto, um professor e a sua mulher, que gostavam muito de fazer puzzles e quebra-cabeças, conseguiram decifrar a cifra, que tinha 180 códigos. Na cifra, o texto basicamente dizia, entre outras coisas, que eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido, mais divertido que matar animais na selvagem, pois o homem é o animal mais perigoso de todos. E o melhor disto tudo é que quando eu morrer vou para o paraíso e todos aqueles que matei vão ser meus escravos. Não vou dar o meu nome para não me tentarem parar de aumentar a minha coleção de escravos para a minha vida no além. A polícia ficou um bocado desapontada pelo facto de ele realmente não identificar o seu nome, apesar de muita gente acha que ele identifica, mas de uma maneira mais discreta. O terceiro ataque também aconteceu em Califórnia, mas desta vez em Napa, e aconteceu no dia 27 de setembro de 1969, quando Brian e Cecilia, dois estudantes universitários, decidiram e passaram o dia a apanhar apanho de sol ali numa praia ao pé de um parque que eles tinham. E eles estavam muito bem na praia quando de repente a Cecília começou a ver um homem lá atrás, lá no fundo, a vigiá-los, e depois cada vez a vir mais próximo deles. E o homem que estava a vigiar tinha um capuz na cabeça e no centro estava todo vestido de preto, e no centro tinha o símbolo do tal do Zodiac, que era uma cruz com um círculo. O homem disse que tinha fugido da prisão, ou tinha acabado de sair da prisão e precisava do carro deles para ir até ao México, e pediu também dinheiro. Eles dois colaboraram, foram super colaborativos, e ainda tiveram a conversa durante algum tempo, até que ele, o indivíduo do capuz, pediu para a Cecília atar os membros, as mãos e os pés do Brian, e que ele tivesse barriga para baixo, e depois ele fez o mesmo à Cecília, e depois ele tirou de uma espada enorme, 2 gumes, e começou a esfaquear ambos, esfaqueando ela cerca de 10 vezes e ele cerca de 6, e aqui a gente consegue perceber que realmente há um padrão em que ele parece ter um ódio por mulheres, porque atira sempre mais, ou esfaqueia sempre mais elas do que eles. Depois, deixando eles para morrer, ele foi em direção ao carro deles e começou a escrever na parte de fora do carro
as datas dos ataques anteriores e desta vez escreveu by knife, ou seja, desta vez este ataque ele esfaqueou. A Cecília morreu passado 2 dias, só que o Brian conseguiu sobreviver. Às 9h40 desse mesmo dia, a esquadra da polícia, desta vez Napa, recebeu um telefonema. Outra vez, do outro lado da linha, estava um homem a falar assim muito monótono e com uma voz muito grave, a confessar aos crimes e a dizer a localização do crime, e tal como no caso em Valedes, quando localizaram a chamada, viram que a chamada tinha feito apenas a poucos metros da esquadra. O quarto ataque, este que é o mais diferente dos outros todos, aconteceu dia 11 de outubro de 1969, quando Paul Stein, de 28 anos, taxista, apanhou um cliente que o pediu para lhe deixar numa determinada parte da cidade, neste caso um bairro mais justificado, e a meio da viagem o passageiro deu-lhe um tiro certeiro na cabeça. Antes de ir embora, o passageiro roubou-lhe a carteira e as chaves e ainda tirou um pedaço da camisa dele, do taxista, e depois fugiu a pé. Uns jovens num apartamento que dava de vista para o táxi viram tudo e chamaram a polícia, dando a descrição que o homem era branco, entre os 25 e os 30 anos e outra vez assim 1,75 m de altura, e até disseram o tipo de cabelo e tudo. Agora, eu não sei quem é que estragou esta operação toda, mas alguns entre a comunicação entre a esquadra e os polícias que foram ao local, em vez de passar a informação que era um indivíduo caucasiano, passaram a informação que era um indivíduo negro, de cor, e então a polícia, quando parou um indivíduo suspeito que literalmente é exatamente a descrição que tinham dado, deixou ir porque era branco e não foi aquela informação que lhes tinham transmitido. Visto que isto era um ataque completamente diferente dos outros, durante alguns dias as pessoas apenas assumiram, ou os investigadores apenas assumiram que isso tinha sido um roubo como outro qualquer, que deu para o lado torto. Só se perceberam que era relacionado ao Zodiac quando, passado alguns dias, receberam uma carta com ele a confessar ao crime, e dentro da carta vinha lá dentro a parte da camisa sangrenta que ele tinha rasgado ao taxista. Nessa carta ele também indicou as suas próximas vítimas. Nesse caso eram crianças que andavam na escola. Já para não falar que nessa carta ele gozou com a polícia pelo facto de terem falado com ele e terem deixado de ir, o que confirmou então que aquele suspeito que eles tinham parado era o Zodiac. O próximo ataque que eu vou falar aconteceu no dia 22 de março de 1970, quando Caitlin Jones, de 22 anos, grávida de 8 meses e que tinha a sua filha de 10 meses atrás do carro, estava a viajar para visitar a sua mãe, quando de repente o motorista deu-lhe sinal para parar, que algo estava mal com o carro, neste caso que a roda de trás estava solta. Ele disse que lhe ia ajudar e disse que lhe ia apertar a roda, só que em vez disso fez exatamente o contrário. Quando ela tentou pegar no carro e começar a andar, a roda caiu. Ele voltou para trás e disse se ela precisava de boleia. E disse que lhe ia deixar na próxima estação de serviço. Ela aceitou a boleia. Aos anos 70, naquela altura, as pessoas não estavam tão conscientes que não deviam aceitar boleias de estranhos. Aceitou a boleia, só que começou a achar muito estranho, muito suspeito, quando ele passou por várias estações de serviço e não parou. Ela afirmou que a viagem durou cerca de 3 horas e que ele várias vezes ameaçou de matar a filha. Ela conseguiu escapar quando ele parou num cruzamento. Quando chegou à esquadra da polícia, ela assim que viu o retrato do Zodiac, ela diz que confirmou que tinha sido dele e que aquele homem que estava no retrato tinha sido o homem que o tinha raptado, assim fazendo com que o caso tivesse ligado ao Zodiac. Ao longo dos anos, o relato da Caitlin mudou algumas vezes, o que faz algumas pessoas suspeitar se realmente aconteceu ou não, e se realmente o homem que a raptou tinha sido o Zodiac ou não. Mas também, passado alguns meses desse acontecimento, numa das cartas que o Zodiac mandou, ele descreveu lá um acontecimento interessante que tinha acontecido com a mulher e a sua filha, o que deu a entender que ele estava a falar sobre o caso de Caitlin. Durante o resto do ano e os próximos anos, as cartas do Zodiac nunca cessaram, algumas contendo mais cifras, ao total acho que foram 4 cifras, e durante as suas cartas ele também ia fazendo referências a outros crimes
que ele supostamente tinha cometido. Acho que ele fez referência à sua 12ª vítima e muita gente acha que ele está a falar de uma rapariga que é Donna Les que desapareceu e muita gente acha que então foi ele que a matou. Uma carta que eu penso ser mesmo oficial foi recebida quase 8 anos depois do primeiro ataque, do primeiro suposto ataque, em 1974. Ele aí já indicava que tinha matado no total 37 pessoas. Eu digo a última carta oficial porque depois, passado 4 anos, em 1978, outra carta foi recebida, mas esse não sabem 100% se é ele. Mas está entre essa e 74 serem as últimas cartas dele. E há bocado eu disse suposto primeiro ataque, porque há quem acredita que antes do primeiro ataque em 1968 houve outros ataques previamente, se calhar não necessariamente pela persona do Zodiac, mas sim pela mesma pessoa, como é o caso do Robert Domingos e da Linda Edwards. Em 1963, o pai de Roberts encontrou ambos mortos dentro de uma cabana meio destruída e abandonada. Durante 10 anos não havia qualquer pista aos suspeitos, só em 1972, quando foi feita uma conexão que podia ter sido o Zodiac a ter feito realizado estes crimes. Uma vez que o assassino usou a mesma munição usada no caso de Betty David, do primeiro ataque do Zodiac em Malejo em 1968, e por ter muitas semelhanças ao caso do Lago Barinessa em 1969, nesse caso também numa praia. Por último, vou falar de outro ataque que também é possível ter sido do Zodiac antes do primeiro ataque oficial. Neste caso, em 1966, Jerry, de 18 anos, estudava na Universidade de Riverside, que é no sul da Califórnia. Estava a estudar na biblioteca até que esta fechasse às 9 e depois foi-se embora. No dia a seguir foi encontrado o carro dela ainda no estacionamento da biblioteca e o corpo dela encontrado deitado num beco entre duas casas. Passado um mês, tanto a polícia como o jornal principal de Riverside receberam uma carta intitulada de A Confissão, em que lá ele confessava ter matado a Sherry. E passado 6 meses após o assassinato, outra vez a polícia, o jornal e desta vez também o próprio pai da Sherry receberam uma carta a dizer que Bates teve que morrer e que haverá mais. E nesta carta ela foi assinada com um símbolo que parecia ser a letra Z. Já lá está, este caso, o facto de ter recebido cartas e de ser apenas 2 anos, ou neste caso na segunda carta, 1 ano antes do primeiro ataque oficial, já faz com que haja muitas semelhanças com os outros casos do Zodiac, e também há muita gente que acha que interpreta a carta como tendo um tom muito parecido ao que o Zodiac usava nas suas cartas. Em 1970, quando Paul Avery publicou essa história, receberam uma carta do Zodiac a congratular por terem descoberto essa ligação, mas que apenas estavam a descobrir as histórias mais fáceis. Em relação ao ADN, como vocês sabem, na altura era muito diferente de agora. O único ADN mesmo forte que eles têm dele é um ADN parcial de saliva que conseguiram tirar dos selos das cartas. Mas como é só um ADN parcial, não dá para confirmar se algum suspeito é o Zodiac, só dá para confirmar que o suspeito não é o Zodiac. Mas sabem, comentem lá abaixo o que vocês acharam, se realmente só há 7 vítimas ou se há mais. Por um lado, eu penso que se o Robert e a Linda e a Sherry Bates também tinha sido dele, porque que ele não escreveu logo no carro onde escreveu todos os ataques que tinha feito até agora? Mas também ao mesmo tempo, se calhar no carro ele apenas estava a escrever os ataques que ele tinha feito como o Zodiac e não como antes. Mas digam o que vocês acham, se acham que é bem possível ele ter matado até 37 pessoas. Isso é só na última carta em 1974, portanto, entretanto, ele já pode ter matado muito mais. Portanto, subscrevam para não perderem o vídeo da manhã, que também é muito interessante. Há com cada suspeito um melhor do que o outro, mas ao mesmo tempo nenhum bom o suficiente. Portanto, subscrevam, ponham o gosto e comentem lá em baixo o que é que vocês acharam do vídeo e deste caso, e vejo amanhã. Tchau!